Bom, hoje a gente vai fazer uma investigação sobre um dos períodos mais brutais e menos romantizados da nossa história. Olha só, no fim do século XVIII, o sertão do Rio São Francisco virou um verdadeiro cenário de bang bang. Os relatos históricos revelam uma narrativa de puro terror, muita ganância e uma total, mas assim total ausência de ordem institucional. A ideia aqui é mergulhar nessa história e entender como o interior do Brasil se transformou numa terra completamente sem lei. Para a gente entender logo de cara o peso dessa história, guarda esse número, 184. E não, esse não é o número de baixas em uma grande batalha militar oficial, nem vítimas de alguma epidemia da época. 184 é a quantidade estritamente documentada de assassinatos cruéis que rolaram em uma única região no intervalo de só 10 anos. É uma contagem assombrosa, né? Isso expõe bem o nível de violência extrema que dominava o dia a dia daquelas fronteiras. Imagina só a cena. Todo esse caos se desenrolou no vasto e despovoado interior brasileiro. Era um ambiente super inóspito, isolado e marcado por um movimento constante e frenético das transmigrações para as áreas das minas. Sabe aquela verdadeira febre de mineração? Pois é, ela atraía aventureiros de absolutamente todos os cantos do império. E nessas fronteiras distantes, onde o acesso era dificílimo, a promessa de ficar rico rápido ofuscava qualquer pingo de civilidade. Longe dos olhos vigilantes da coroa, as regras sociais mais básicas simplesmente deixavam de existir. Mas, afinal de contas, como é que essa espiral de violência começou? A gente poderia pensar que foi por causa de grandes reservas de ouro, mas os documentos históricos mostram que o estopim de toda essa guerra foi, na verdade, a mais pura ganância familiar. O conflito começou com uma série de assassinatos por herança na região da Corunhanha. Literalmente, pessoas da mesma família começaram a se matar pela cobiça de heranças gigantescas. E o que começou ali como uma briga doméstica movida por dinheiro espalhou como fogo na palha e tomou conta da comunidade inteira. Agora, o grande catalisador, o que realmente permitiu a explosão dessa criminalidade, foi o completo vazio da lei colonial. A gente está falando de territórios imensos e praticamente vazios. Não existiam tropas militares regulares e organizadas. Tinha uma falta total de cavalaria para cobrir essas distâncias gigantescas e proteger a população. O resultado? Os julgamentos legais eram simplesmente ignorados por quem mandava ali na região. Sem um Estado para punir de verdade, a vingança substituiu os tribunais. A lei passou a ser feita literalmente com as próprias mãos. E quem eram os protagonistas desse cenário de bang bang? Os registros destacam duas figuras que viraram sinônimo de terror: os capangas e os garimpeiros. Os capangas eram basicamente aquele músculo de aluguel, homens contratados só pelo dinheiro, prontos para executar as vinganças violentas dos patrões. E junto com eles, vieram os garimpeiros e uma população que vivia solta pelo sertão. Movidos pela frustração ou querendo poder fácil, eles formavam exércitos particulares que aterrorizavam os povoados, matando sem dó. E olha, a escalada desse terror fugiu de qualquer controle de um jeito absurdo, criando uma verdadeira década de desolação. Pensa bem na linha do tempo. Tudo começa lá em 1787, com aquelas disputas mortais por herança na Corunhanha. Nos meses seguintes, as facções rivais começam a contratar os capangas para se vingarem. Nos anos subsequentes, os garimpeiros e aventureiros entram de cabeça no conflito, transformando uma briga local numa guerra regional sangrenta. O saldo? 10 anos depois do primeiro assassinato, toda a comarca de Jacobina estava completamente arrasada por essa violência sem freio. No meio desse furacão todo, surge um nome para liderar a destruição: João Nunes Giraldes. Os relatos da época descrevem ele como um cangaceiro e um chefe imensamente temível. O cara tinha uma capacidade absurda de juntar aquela massa de mercenários e arruaceiros. E o que tornava a liderança do Giraldes tão perigosa é que ele organizava a desordem. Ele pegou garimpeiros indisciplinados e pistoleiros e transformou tudo numa força letal estruturada que espalhava pânico por todo o sertão. E é aí que entra a temida gangue que ele formou, infamamente apelidada de Bando dos Vira-Saias. É até curioso, porque a própria fonte histórica faz questão de pontuar que esse nome não tinha nada de lisonjeiro ou pudico, muito pelo contrário, demonstrava uma total falta de modéstia e um desrespeito absoluto pelos costumes da época. Sob esse apelido de deboche, os vira-saias se consolidaram como a verdadeira face violenta do São Francisco, agindo com extrema crueldade e instaurando uma desordem implacável. Agora, a tragédia e a total ineficiência do sistema da época ficam escancaradas quando a gente faz uma comparação simples. De um lado, a gente tem aqueles 184 assassinatos cruéis cometidos pela gangue. Do outro,
Apenas 17 condenados. 17! Esse abismo entre 184 assassinatos e 17 condenados mostra o fracasso absoluto da justiça. Basicamente, cometer crimes e derramar sangue no sertão era quase isento de risco. Era um ciclo interminável de atrocidades, e a gangue quase ficou impune. Tem um registro histórico que traz uma frase fortíssima e que coroa perfeitamente a vibe dessa época. Diz o seguinte: não a religião e a moral, mas sim o interesse era o estímulo das principais ações da maior parte dos habitantes. Que retrato pesado, né? O verniz da civilidade, aqueles valores religiosos do Império Português, tudo isso simplesmente derreteu no calor da cobiça. A lei da sobrevivência e os interesses financeiros moldaram cada centímetro das relações humanas nessa fronteira selvagem. E depois de investigar todo esse caos institucional e essa década de desolação dos vira-saias, surge uma pergunta que não quer calar. Qual foi o verdadeiro custo de se colonizar essas fronteiras vastas e isoladas? Olhar para essa face crua, sem nenhum heroísmo, ajuda muito a gente a entender as raízes históricas do coronelismo e dessa justiça paralela no interior do Brasil. Fica muito claro que consolidar o território custou sangue, e a autoridade legal demorou séculos para realmente chegar lá. E com essa reflexão, a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Que essa viagem pelos documentos do passado deixa aquele convite para a gente sempre questionar as bases sobre as quais a nossa história foi construída. Até a próxima!